Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Energisa Prev. Hoje nós falaremos sobre como performou o mercado internacional e nacional e também sobre a rentabilidade dos planos administrados aqui pela Energisa Prev. Quem está comigo aqui hoje é o Lucas, nosso diretor-presidente. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Lucas, para a gente começar, queria que você desse um panorama aí geral sobre o mercado internacional no mês de junho. Tá certo. Bom, o mês de junho foi um mês com mais tranquilo, né? Menor volatilidade em relação aos meses anteriores. Acho que o que pegou mais foi a questão fiscal nos Estados Unidos, né? Como é que está a questão fiscal, um pouco da questão de tarifas também que o Trump já tinha colocado, né? Ali no mês de março, abril, isso ficou reverberando, né? Especificamente sobre os Estados Unidos, né? Os dados de inflação vieram melhores, né? Os dados de emprego também ficaram dentro daquilo que estava esperado, né? O payroll mostrou uma criação de 130 mil novas vagas, né? O payroll é o que mede lá a criação de empregos nos Estados Unidos, né? Tá. Isso traz a expectativa, né, do Fed, né, de manutenção e queda de juros. Então, a gente estava esperando quedas de juros ainda nos Estados Unidos esse ano, né? E essa perspectiva permanece, tá, para os Estados Unidos. Então, os juros não caiu na última reunião, mas ele deve cair agora no segundo semestre, tá? Na Europa, né, teve o primeiro corte de juros, o BCE cortou os juros, né, do mercado comum europeu, isso foi positivo em 0,25, né, diante da queda de inflação. A atividade econômica na Europa segue moderada, puxada em especial pela Alemanha, né, que não teve aí um desempenho muito forte, está dentro também do que estava esperado, mas mostrando um ligeiro desaquecimento na margem, né? E a China, né, em especial, continua com um desaquecimento de sua economia controlada, Tá. né? Então, aquele aquecimento que tinha lá no passado, ele vem sendo controlado, né, para diminuir um pouco da pressão inflacionária que tinha na China. Isso está sendo bem conduzido lá pelo governo central de Pequim, só que tem a questão agora das tarifas, né, dos impactos das tarifas, da guerra com os Estados Unidos, da guerra tarifária, Sim. né, que tem deixado o mercado um pouco mais preocupado com a questão do cenário na China, tá? Tá, Lucas, agora que você deu um panorama em geral sobre o mercado internacional, queria que você falasse um pouquinho a respeito aqui do Brasil. Como que tudo isso afetou o nosso país? Tá certo. Acho que o principal ponto para o Brasil continua sendo a dinâmica fiscal, né? É importante a gente lembrar lá em junho, né? Teve toda a discussão acerca do IOF, né? Então o governo foi lá, subiu o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ao subir esse imposto teve uma discussão com o Congresso e depois até com o STF, né? Então toda essa discussão é para fins de arrecadação, para manter um equilíbrio nas contas fiscais, né? De forma que você tenha ali uma manutenção daquele superávit primário, ou pelo menos para que o déficit não seja tão grande quanto o mercado está esperando, né? Para esse ano corrente, a expectativa é de um déficit pequeno, na margem em torno de 0,25, 0,40 do PIB, né? Isso já estava na conta do mercado. E o que está acontecendo? O que o Haddad tem feito nos últimos meses, né, tentar criar, ora, um aumento de taxa, né, seja do IOF, ou um aumento de impostos, né, com finalidade arrecadatória, né, não tem trabalhado em termos de cortes de gasto. Então, essa é a principal preocupação do mercado, né, como é que está a agenda fiscal do governo, que está muito mais em cima de arrecadação do que propriamente dito, né, no corte de gasto. E como é que isso afeta o mercado de uma forma geral, né? Isso afeta a expectativa de crescimento e de inflação. Então a inflação ela continua vindo forte, apesar de ter desacelerado aqui no mês de junho, né? O IPCA ele teve ali um aumento de 0,3, né? O que é positivo, mas está acima da meta, né, de inflação para o governo, né? O carrego de 12 meses está acima da meta, que é 3%. Então isso é um ponto de preocupação, tá, Débora? Então, Ponto de atenção. é um ponto de atenção. Com isso, o que aconteceu? A gente teve mais uma alta da Selic, né? Então foi uma alta de 0,25. Hoje a taxa Selic ela está em 15%, né? 15% é a expectativa do mercado que se mantenha até o final do ano para a gente começar a ver essa taxa caindo no ano que vem, né? E de forma geral, como é que isso tudo impactou no mercado financeiro, né? A gente teve uma bolsa que teve uma rentabilidade bem positiva ali no mês de junho, né? Então foi 1,3, o acumulado no ano já passa de 15% de valorização, e isso tem, por sua vez, um impacto nos nossos planos aqui dentro da Energisa Prev.
tá? Tá. Lucas, a gente grava o nosso podcast no mês de julho, né? Estamos gravando agora no mês de julho, mas sempre falando sobre os resultados do mês anterior, que seria junho. Mas eu não poderia deixar de pedir para você comentar sobre aí o acontecimento, o anúncio, né, do presidente dos Estados Unidos com o aumento das tarifas sobre os produtos brasileiros. Então, eu queria que você fizesse um breve comentário aí. Aqui no mês de julho, o principal impacto das tarifas, né, Débora, foi no mercado, né? A gente teve a bolsa caindo, né? Até aqui o dia 15 ela estava caindo em torno de 3,6%, Uhum. né? Então acho que esse foi um dos principais impactos e o outro impacto relevante foi no dólar, né? Então o dólar também teve uma valorização, né? O que que a gente espera? Né, que o governo brasileiro sente para negociar com o governo americano, né? O Sim. governo tem dado sinalizações nesse sentido que vai Uhum. sentar na mesa de negociação, né? O Lula tem reiteradamente falado que não vai sair da mesa, o Haddad também tem Sim. feito essa mesma referência, Uhum. e a gente espera que isso chegue num consenso. Mas a questão é, se não chegar, né, se a gente tiver essa manutenção aí da taxa em 50%, né, o que que a gente vai ter um impacto não vai ser tanto na economia brasileira, vai ser mais uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, tá? Porque Tá. a gente aqui é como se a gente estivesse deixando de exportar ou exportando menos, porque lá os Uhum. Estados Unidos agora vai ter uma sobretaxa de 50%, Sim. e o americano, ao consumir, por exemplo, o suco de laranja, vai estar pagando esse suco 50% mais caro. Uhum. Então, no final, os Estados Unidos ele está importando inflação. Né? E Tá. por mais que ele tenha uma arrecadação maior, ele está trazendo mais inflação para dentro de casa. Então, isso não é bom para a economia americana. Lembra quando a gente estava falando ali de junho, a gente estava esperando um corte de Sim. juros do Fed? Uhum. Né? Isso impacta esse corte de juros. Então, como o Trump vai lidar não só com a tarifa no Brasil, né, mas Tá. com a tarifa, com esse aumento tarifário que ele tem proposto com um ou outro país ali, como é que ele vai negociar com isso? Acho que vai ser o que vai desenrolar aqui para o mercado brasileiro nos próximos meses, tá? Aqui esse impacto em termos de bolsa, aí falando em termos de bolsa no Brasil, né? A gente tem esse soluço aqui em julho até o dado momento, mas Uhum. pode ser que se esse cenário for revertido, a gente tenha uma volta aí da bolsa para o patamar de 0 a 0, Tá. tá? É Certo. isso. Vamos aguardar então os próximos capítulos, né? Lucas, falando agora um pouquinho sobre os resultados dos planos administrados aqui pela Energisa Prev. Eu queria que você falasse como que performou o plano Energisa, a rentabilidade, né? E também o plano Energisa Sudeste. Tá bom. Falando especificamente aí dos nossos planos, né, do plano Energisa, tá? O perfil conservador, ele teve uma rentabilidade bem positiva, né, foi 0,77 aí no mês de junho, né, ele acumula uma alta superior, né, à meta do plano, então a gente fez essa divulgação, se você não acompanhou, acesse aí a live, né, tem a live Sim. ficou gravada lá falando do período de escolha de perfil, então nesse mês aqui de julho, né, a gente está falando do resultado de junho, mas como a Débora muito bem pontuou, a gente está gravando aqui em julho, está sendo um período de escolha de perfil. Né? Então a gente falou ali dos resultados acumulados. O perfil conservador, então, ele teve 0,77 rentabilidade positiva e o perfil moderado 0,90. Tá? Então eu não estou com o número aqui fechado, tá? Dos 6 meses, eu não trouxe aqui nas minhas anotações, mas o conservador no acumulado, se você acompanhar aí pelo site, está em 5,40, tá 5,50. Já o perfil moderado, ele está com 5,80, 5,90, está um pouco mais alto. Então você pode perguntar assim, então vale a pena ficar no perfil moderado. É o que a gente falou na live, né? Não Uhum. é assim que a gente escolhe o perfil, é muito Sim. mais pela nossa característica individual. Então, eu reforço isso aqui, né, no vídeo que a gente está fazendo aqui sobre o mês de junho. Não escolha o perfil baseado só na rentabilidade, no acumulado, mas olha aí para um período maior. Voltando para o mês de junho, agora em específico, né? Então foi um mês muito positivo. A gente, como eu falei, teve uma bolsa que teve um resultado bom no mês aqui de junho, né? No mês corrente de junho. A renda fixa também colaborou, né? As NTNBs aí também tiveram uma rentabilidade positiva. Isso fez com que os planos, né? Os perfis, perdão, tanto conservador como moderado, atingissem as metas, né, superassem as metas expectativas para o período aqui de junho. E o Tá. plano Sudeste, né? O plano Sudeste ele rendeu 0,95, então também teve uma rentabilidade muito boa, ele está com um nível de Uhum. risco um pouquinho maior, né? Então ainda assim baixo comparado com o mercado, também rendeu aí teve uma rentabilidade bem positiva para o período, também superando as metas, tá? Legal, tivemos um mês aí importante e positivo, né, Lucas? Positivo. E eu queria que você falasse quais pontos para a gente fechar aqui
aqui o nosso bate-papo, quais pontos você acha importante a gente acompanhar aí nos próximos, pelo menos, 3 meses? Excelente. Acho que a gente vai ter o desdobramento, né, dessa questão tarifária dos Estados Unidos. Acho que isso é super importante, né? Então, Uhum, isso tem um papel menos de curto prazo, tem um papel mais de curto prazo do que de longo prazo aqui sobre uhum, a economia brasileira. A taxa Selic, ela deve se manter, como eu coloquei, estável até o fechamento do ano. Então, a gente vai ter uma Selic na casa, né, de 15% ao longo do segundo semestre, né? Isso tem um impacto relevante sobre a rentabilidade, né, do CDI. Então, lembrando, os títulos atrelados a CDI, eles rendem ali a Selic, uhum. né? Então, a gente vai ter uma rentabilidade muito boa aqui no segundo semestre por conta dessa parcela. E aquela parcela, né, que a gente tem de NTNBs também vai ter uma performance positiva, né? E mais estável, porque a gente fez a marcação na curva, como o Wellington sempre pontuou. Então, assim, para os próximos 3 meses é uma rentabilidade positiva, né? A expectativa de rentabilidade positiva, mas sempre observando aí os impactos do cenário Uhum. internacional, né, sobre a Bolsa brasileira e o que isso pode trazer de volatilidade, aí em especial para o perfil moderado e um pouquinho ali, um pouco menos para o plano sudeste, esse impacto de volatilidade. E o conservador, né, ele é um perfil mais estável, sofre menos com a volatilidade. Perfeito, Lucas, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Prazer foi meu, Débora. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar. E só lembrando, se restou ainda alguma dúvida, não deixem de entrar em contato conosco pelo nosso 0800 372 7738, nos acompanhar também nas redes sociais. E também, se restou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo desse vídeo que a gente vai responder, tá bom? Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.